Você já parou para pensar qual é o seu perfil emocional? Quem fala disso é uma psiquiatra norte-americana, Judith Orloff. E por que é interessante a gente conhecê-los? Para a gente tentar se identificar onde a gente está. E na medida que eu sei onde eu estou, eu consigo administrar melhor. Eu consigo interagir melhor com o outro e eu consigo também me proteger mais, negociar melhor comigo. Então, você quer saber qual é o seu perfil emocional? Sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Mas antes de eu falar sobre os perfis emocionais, desenvolva o seu perfil emocional de seguir esse canal. Você já segue? Pois venha seguir. Se inscreva, venha fazer parte da família Nós da Questão. Já deixa o gostei. No final, se não gostar, você bota o não gostei e ativa o sininho para receber notificações. Mas agora vamos falar sobre perfis emocionais. Óbvio que os que a Judith coloca não abrangem toda a globalidade de um ser humano, até porque ela coloca 4. E nesses 4 é óbvio que as coisas não são tão distintas assim. A gente se mistura um pouco aqui e ali, mas a gente sempre sente que tem um prevalente na gente, né? Um que acorda mais. E quais são esses perfis para que você se entenda e o que fazer com cada um deles? O primeiro perfil que a gente pode citar é a esponja. Você é aquela pessoa que é muito rapidamente empática com todo mundo. Até aí nenhum problema. O problema é porque quando você tem esse perfil emocional da esponja, tudo que é dos outros você, suga para si. Então, se alguém está sofrendo, você começa a sofrer. Se alguém lhe conta uma história muito ruim, você começa a viver aquela história, aquilo não sai da sua cabeça. Se você observa no mundo situações das quais você nem faz parte, isso também é absorvido. Então, você suga o mundo com muita facilidade. E as pessoas esponja, elas tendem a sugar muito o que há de ruim, o que há de negativo, porque elas querem ajudar, elas querem de fato prestar um serviço, elas querem socorrer, elas querem resolver. O problema, e é isso que você que se identifica com a esponja precisa entender, é que nós só temos força e energia para escrevermos a nossa história. Eu não consigo escrever a minha história de vida e a história de vida do outro. Eu até posso acompanhar o outro, eu até posso aqui e acolá dar um suporte, mas a escrita é de cada um. Ninguém pode pegar na minha mão e escrever a história da minha vida, como eu também não posso fazer isso com ninguém, nem por ninguém. Então, se você é uma esponja, comece a tentar entender isso para que você consiga interagir melhor com o mundo e com as pessoas. Porque é preciso que você defenda a sua sensibilidade. No final das contas, você é uma pessoa muito sensível e você precisa defender essa sensibilidade, primeiro entendendo que pode ser meu filho, ele pode resolver escrever a história de vida dele de uma forma muito ruim. Eu não vou ter como. Por mais que eu alerte, por mais que eu diga, por mais que eu intervenha, ele vai escrever a história de vida como ele quiser e eu não tenho força para fazer diferente. Defenda a sua sensibilidade, entendendo isso e também fazendo pausas durante o dia. Porque uma pessoa esponja é uma pessoa que precisa se retrair um pouco mais do mundo, se ausentar mais para ganhar um respiro e ir adiante. E, sobretudo, tenha cuidado. Porque se você tem o perfil esponja, quando as pessoas descobrem isso, usam você como esponja para lavar tudo. Toda louça suja, qualquer vaso sanitário melado, é você que vai servir para limpar. Vamos, pega essa esponja aqui que ela dá conta. Não, você não precisa ser assim. Fique atento, atenta. Outro perfil emocional é a rocha. E a rocha é algo sólido, é algo difícil de quebrar. Então as pessoas que estão ao seu redor confiam em você.
Elas sabem que você é uma pessoa confiável, elas sabem que o que você diz você cumpre. Você é provavelmente uma pessoa justa, uma pessoa que faz sempre um julgamento de certo e errado e vai pelo certo. Ou seja, você é uma rocha. E isso dá muita segurança às pessoas, isso faz com que as pessoas gostem muito da sua companhia e lhe solicitem muito. O problema da rocha é o seguinte, é porque o tanto que você sabe escutar, receber e resolver é o tanto que você não sabe falar de si. A rocha não se expressa, a rocha guarda tudo que é dela para ela. A rocha está lá para construir as fundações para todo mundo, mas não pede ajuda, não diz que precisa, não tem dúvidas. A rocha é uma rocha. E nós não somos assim. Nós podemos até ter essa característica mais acentuada, mas todos nós precisamos expressar nossas emoções. Então, se você se identifica com a rocha, tente começar a pedir. O tanto que lhe pedem e o tanto que você dá, aprenda a pedir. Eu preciso, estou em dúvida, isso eu não sei resolver, isso daqui não pode ser assim comigo, é melhor com outra pessoa fará mais do que eu. É preciso você, rocha, dar um para bebê em si mesmo, porque senão você vai acabar quebrando, apesar de ser uma rocha. E antes que eu continue, talvez você esteja se perguntando, nossa, mas todos esses perfis emocionais que ele está falando são ruins, são tóxicos, porque ele sempre está dizendo coisas para corrigir. Não, não são. É óbvio que ser uma esponja pode ser algo muito bom em alguns momentos. É óbvio que ser uma rocha pode ser uma boa coisa em determinadas situações, ser uma pessoa muito resolutiva. Mas o que eu estou tentando apontar são exatamente os pontos em que isso lhe enfraquece enquanto pessoa. Nada, nenhum problema em você ter essas características quando elas são apenas positivas para a sua vida. Mas esses pontos negativos que lhe isolam, lhe enfraquecem, lhe intoxicam, esses você precisa observar. Outro perfil emocional é o exuberante, que é exatamente quase o contrário da rocha. A pessoa com perfil exuberante, ela não tem dificuldade nenhuma em compartilhar o que está sentindo. Mais do que isso, ela compartilha o tempo todo, ela fala demais sobre o que ela sente, ela conta a todo mundo, ela pede ajuda, ela pede opinião, ela fala dela o tempo inteiro e ela fala muito. E isso tem o seu lado bom. Pessoas exuberantes, normalmente, elas conseguem aplacar com muita facilidade o lado negativo das coisas. Então, se você está mais triste, se você está mais negativo e encontra uma pessoa exuberante, ela está sempre falando muito, ela está sempre muito positiva e ela está sempre vai dar certo. E porque eu sinto, e porque minha intuição, e por quê, e por quê. Então, numa certa medida, sim, isso até aplaca o movimento negativo que possa estar no entorno. O problema é que às vezes você afoga as pessoas com essa sua onda de falar demais. Primeiro porque nem sempre todo mundo está tão interessado assim no que você está falando, nem sobre sua vida. E também às vezes as pessoas não têm condições emocionais de estarem recebendo tanta informação e tantas questões afetivas do outro como você fica, né, nessa exuberância do falar. Então, se você se identifica com esse perfil, faça o seguinte, cale a boca, né? Cale só um pouquinho a boca e procure, ao invés de estar falando tanto sobre o que você vive, o que você sente, procure fazer um exercício de perceber-se, de entender de fato o que é aquilo no seu interior. Porque pessoas muito exuberantes, elas também tendem a ser muito externas, né? É o fora, é o fora, é o fora, é o fora. E dentro, no final das contas, elas nem sabem muito o que é que elas estão sentindo, muitas vezes. Outro perfil emocional é o intelectual.
E essa é uma pessoa sempre muito lógica, muito articulada, muito rigorosa, muito científica, muito preto no branco, muito as coisas têm que ser testadas, provadas e aprovadas e tem o selo do Inmetro, só que falta. Mas há pessoas que acreditam que o mundo se resolve do pescoço para cima, ou seja, é só na minha cabeça que tudo acontece. Pessoas assim também tendem sempre a parecer muito calmas, muito controladas diante de situações adversas, o que é legal, e elas estão sempre analisando os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens das atitudes que vão tomar. Então esse parece ser o perfil perfeito, né? Pois é, mas nada na gente é perfeito. E se você se identifica com o perfil intelectual, a grande questão é que você vai ter muito pouca empatia com você. Você não vai, sabe por quê? Porque tudo seu vai ter que passar pela cabeça. E deixa eu lhe ensinar uma coisa, quando a gente está tratando de seres humanos, de nós mesmos inclusive, nós precisamos entender que há coisas que fazem muito sentido para a gente do pescoço para cima, mas que não faz absolutamente nenhum sentido do pescoço para baixo. O que eu quero dizer é que às vezes a minha cabeça pensa, quer e sabe uma coisa, mas o meu corpo sente completamente diferente. O meu coração diz outra coisa. Ah, que bobagem! Coração não pensa. Dirá o intelectual que faz parte desse perfil. Coração pensa. Numa boa medida, coração pensa. Inclusive, não faz tanto tempo assim, foram encontrados neurônios no coração. Neurônios como os da cabeça. E isso explica que algumas pessoas que fazem transplante de coração, às vezes tenham memórias do morto, da pessoa que já morreu, porque essas memórias às vezes estão marcadas nos neurônios que estão alojados no coração. Então não, o coração não é só um músculo que bombeia sangue, não. O coração tem também sua própria sabedoria, suas próprias questões. E é preciso a gente levar em consideração o que a gente sente, não apenas o que a gente pensa. Então, se você é desse grupo, se dê uma chance, seja um pouco mais leve com você, um pouco mais fluido. As coisas não precisam ser sempre ou preto ou branco. Entre o preto e o branco, eu tenho uma série de tonalidades de cinza. Né? Vai do branco neve para o branco gelo, para o branco não sei o que, para o cinza claro, cinza chumbo, até chegar no preto absoluto. Há nuances na vida, nem tudo passa pela cabeça. Não mesmo. Eram esses 4 perfis emocionais que eu queria trazer para vocês hoje, para que vocês primeiro se identifiquem dentro deles e para que a partir daí você consiga administrar melhor a sua relação com você e com o outro, porque você também pode começar a olhar para o outro e dizer, nossa, eu estou diante de uma pessoa rocha e eu sou tão mais esponja. Nossa, eu estou diante de um intelectual e eu sou tão mais rocha. Nossa, eu estou diante de um exuberante e eu preciso aprender alguma coisa aqui. Porque nesta confluência de trocas, eu começo a perceber melhor o outro, a me perceber melhor e a melhorar meus relacionamentos. Pense nisso. Tchau, até a próxima!